uma nova entrevista aqui, um novo analista, para nós acompanharmos com atenção para a análise deste assunto. Pedro Florencio, de volta à nossa telinha, também sempre nos ajudando. Professor, muito boa tarde para você, obrigado pela participação aqui na Band News TV. A los presidentes de los estados asociados y próximamente estados plenos del Mercosur, señor presidente Rodrigo Paz de Bolivia, señor José Raúl Mulino de Panamá, muy bienvenidos. Señora presidenta de la Comisión Europea, señor presidente del Consejo Europeo, señor comisario o presidente do Paraguai, portanto, vai falando. Senhoras e senhores, vamos ouvir. É uma grande alegria é uma grande alegria estar aqui. Doblemente calurosa, por la elevada temperatura que caracteriza al verano paraguayo, pero sobre todo por la intensidad del cariño del pueblo paraguayo, a nuestros ilustres visitantes, a esta histórica, vuelvo a repetir, ele chama firma del acuerdo de la Asociación Mercosur con la Unión Europea, la cual se celebrará gracias a la poderosa fuerza simbólica del destino aquí en Asunción. E agradece, que pelo destino, poderoso destino, esta assinatura acontece lá no Paraguai, em Assunção. A ciudad que con toda justicia era llamada en las viejas cédulas reales de la época colonial como la madre de pueblos y nodriza de ciudades, por la gran cantidad de urbes que fueron fundadas a partir del viejo fuerte de madera, fundado en 1537 en una bella bahía a orillas del río Paraguay, a escasos kilómetros de aquí. Unido, trazendo análise sobre o que vem por aí, o que já aconteceu, quais os efeitos que causam neste momento. E à espera, sobretudo, do discurso da Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, assim como do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, que vai fazer naturalmente um discurso bastante comedido, Ele que é um diplomata de carreira, não é um político, embora exerça neste momento um papel importante na política do Palácio do Planalto, mas ao mesmo tempo que num discurso comedido deve ressaltar o papel de relevância do Brasil em toda essa negociação. Para se ter uma ideia, essas negociações começaram ali no governo de Fernando Henrique Cardoso. Esses tempos mesmo, esses dias com estas aprovações que aconteceram na União Europeia, um dos ministros, que eram responsáveis por essas negociações, lembrou das primeiras palavras do FHC para ele quando o acordo começou, O Pedro Florencio agora sim conectado com a gente, falando, olha, eu quero que vocês terminem rápido com esta negociação. Eles falaram, vamos tentar. Agora, quase 30 anos depois, aqui estamos. Pedro Florencio na nossa tela. Doutor, mestre, professor Pedro Florencio, como o senhor analisa este momento de agora, envolvendo tanto tempo, tantos esforços, mas aparentemente um caminho, um rumo para o sucesso também se estabelecendo agora? Ótima tarde para o senhor. Acho que o microfone... Realmente é um momento histórico, Por favor. Um momento histórico, a assinatura desse acordo após 26 anos de negociação. E, logicamente, é um acordo que ainda tem que passar por algumas etapas para estar plenamente em vigor, mas eu gostaria de apontar algumas maiores vantagens que ele já traz de pronto, Bom, em primeiro lugar, esse acordo traz inegáveis vantagens econômicos comerciais, E temos aí possibilidade de aumento do PIB, aumento de investimentos, aumento de empregos, aí, tanto na União Europeia quanto no Mercosul. Segundo lugar, esse acordo traz uma sinalização positiva, uma sinalização muito positiva para o resto do mundo, uma sinalização positiva em sentido de abertura para o multilateralismo, desvio daquelas condutas que são mais protecionistas, aquelas condutas que rechaçam os acordos comerciais que têm sido muito presentes aí nos últimos tempos, Então, esse acordo, ele preza o respeito
a lógica da negociação dos acordos internacionais. Isso é um segundo aspecto muito importante. Um terceiro aspecto muito importante é que esse acordo representa uma enorme injeção de ânimo para o Mercosul. O Mercosul, desde os anos 90, tem se caracterizado pela celebração de poucos acordos comerciais em comparação com outros países, com outros blocos. Então, a assinatura desse acordo sinaliza um pouco o distanciamento, uma guinada de rumo nesse sentido de assinatura de poucos acordos comerciais e representam uma enorme injeção de ânimo nesse processo de integração do Cone Sul. E quarto, um aspecto muito relevante, que poucas vezes é lembrado, esse acordo representa um esforço muito importante rumo às políticas de Estado. Ele só foi possível, esse acordo, porque ele perdurou, essa negociação perdurou ao longo de 26 anos. Isso significa que a cada governo que entrava, o governo entrante não tinha tendência de relegar, ignorar tudo que vinha sendo feito, ou seja, houve respeito às políticas de Estado. Então, esse é um quarto aspecto também muito importante que muitas vezes é esquecido, que eu gostaria de ressaltar. O doutor Pedro, e eu quero seguir numa discussão semelhante, mas falando sobre a relevância do Mercosul para grandes potências, ou pelo menos individualmente dos países do Mercosul para essas potências, Europa, China, Estados Unidos. De que maneira esse acordo altera a balança dessas disputas? Bom, para as grandes potências, assim, para a União Europeia, para a China, é muito importante, porque é um acordo que tem uma importância geopolítica e estratégica muito grande, né? Então, que nem eu disse antes, ele representa uma mensagem muito clara de apoio a ações de rumo ao multilateralismo, ações de respeito aos acordos, às normas internacionais, e não só com relação àquela lógica de afronta às normas internacionais, de protecionismo, de negociação com base estritamente no poder de barganha. Então, nesse sentido, ele é muito importante. E o fato que ele é celebrado justamente entre o Mercosul e a União Europeia, ou seja, dois dos processos de integração regional mais avançados do mundo, também é muito importante, que passa uma sinalização positiva para outros acordos regionais que queiram enveredar por esse caminho de respeito às normas, respeito ao processo negociador, né? Então, nesse sentido, é fundamental e ele se reveste de caráter ainda mais histórico, dada a atual conjuntura mundial de protecionismo, de aumento dos confrontos, de maior confronto bélico entre os países, né? Então, eu queria ressaltar esse aspecto também. Segue falando, eu quero discutir uma questão importante, né, sobre como esse acordo reflete, né, a estratégia da União Europeia nessa diversificação de parceiros comerciais em um cenário de tensão global. Mais cedo eu falava com a professora Regiane Bressan, da Unifesp, sobre a China estar presente nas duas pontas, né? Olha, muita influência aqui na América do Sul, então americanos preocupados com isso, mas também europeus que vêm perdendo para a China e para os Estados Unidos essa influência há muito tempo. E, ao mesmo tempo, os chineses na União Europeia causando preocupação também. Por quê? Porque é um parceiro importante. Nós temos visto, inclusive, cada vez mais europeus viajando ali para a China. Inclusive, o próximo será o Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, que não faz parte da União Europeia, é verdade, mas isso mostra, né, a importância chinesa. Só que, ao mesmo tempo, a União Europeia quer diversificar seus parceiros, não quer depender só da China, já que os Estados Unidos estão com essas taxações e vem aqui a América do Sul. Então, o que isso mostra, na visão do senhor, sobre essa diversificação que existe ali? Isso mostra exatamente a importância de se diversificar, né?
que eu acho que a diversificar os acordos comerciais, diversificar as possibilidades de comércio dentre os diversos países. E, nesse sentido, a política externa do Brasil está bem correta, no sentido de não privilegiar, que nem foi feito no passado, somente uma determinada área de negociação, e sim diversificar ao máximo, negociar com todos, ter um caráter mais pragmático, ver quais são aqueles acordos comerciais que trazem benefícios imediatos e pragmáticos para o próprio país, né? E todos os países tendem a fazer isso, mais porque o que os tempos modernos nos mostram, especificamente depois aí da Covid, é que é extremamente perigoso ficar refém de somente um parceiro comercial. Então, quanto mais diversificação dos parceiros, quanto mais negociação com amplo espectro de países, de acordos regionais, mais seguro o país pode estar. E, nesse sentido, o Brasil está dando, o Mercosul está dando, e o Brasil especificamente, um passo importante nesse sentido, porque está celebrando esse acordo aí comercial com a União Europeia, mas também está negociando outros acordos comerciais com outros países. Já assinou um acordo com o EFTA, já assinou um acordo com Singapura, foram iniciadas as negociações do Mercosul com o Canadá, então está no rumo certo. Então, que nem eu disse antes, espero que esse acordo realmente dê uma injeção de ânimo para o Mercosul no sentido de aumento dos acordos comerciais, especificamente no sentido da diversificação dos parceiros. Eu vou pedir uma breve licença ao senhor. A gente já está com imagens ao vivo aí, mais uma vez, do Santiago Penha. Vamos ouvir um pouquinho do que ele fala. Ele pedindo agora, inclusive, diálogo, cooperação aos parceiros mundiais. Vamos ouvir. Celebrar a genuína conquista que supone a firma de este acordo. Queridas amigas y queridos amigos, con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos, o unilateralismo, as desconfianças, o egoísmo, a separação, para abrir a janela para um futuro melhor. Que estou seguro será brilhante. Que eu tenho certeza que será brilhante. A União Europeia e o Mercosul trabalhando unidos, que poderão assim demonstrar que a história do mundo tem melhores dias para os nossos povos com mais integração, com mais cooperação, com mais fraternidade e, sobretudo, com mais humanidade. Muito obrigado. Está aí o presidente da República do Paraguai, Santiago Penha, e agora quem vai falar é a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, a chefe do braço executivo do bloco do velho continente. Von der Leyen. What a day. Que dia. The words of Mrs. Ursula von der Leyen. The translation. What a day, indeed, Que President dia, Peña, que dia, Santiago, como o presidente President Milei, disse, presidente Milei também, presidente Orsi do Uruguai, presidente Paz, presidente Molino, my dear friend President Costa, Minister Vieira, dear Mauro, ministro Mauro Vieira e todos os membros do Parlamento, excelências, senhoras e senhores. É uma grande honra estar aqui com vocês em uma bela Assunção, no coração da América Latina e onde o Tratado de Fundação do Mercosul foi assinado. Esse lugar carrega a história. Nos lembra de um momento em que as nações na América Latina escolheram a cooperação em vez da divisão, rejeitaram a divisão e trouxeram as pessoas juntas superando barreiras e fronteiras. E eu reconheço na União Europeia que essa escolha foi algo familiar. E eu tenho grande respeito pela ambição e pela coragem
que isso requereu. Então, estar aqui nessa sala histórica, muito obrigado por nos receber nesse momento histórico. Mas esse momento pertence do fundo do meu coração, eu digo obrigado para a Argentina. Muito obrigado ao Brasil. Obrigado ao Uruguai. E também obrigado ao Paraguai, porque esse momento é um momento que não é só sobre trazer os países, unir os países, mas também conectar os continentes. E cada desses países do Mercosul trabalhou muito duro para esse resultado. Então, hoje a gente está assinando um importante documento que é basicamente o símbolo de uma nova parceria entre o Mercosul e a Europa. E há 25 anos esse acordo era negociado, muitas mãos trabalharam em cima dele, sobreviveu a diferença de governos, a muitos encontros, e no último momento a gente conseguiu fazer tudo isso acontecer hoje. Nós estamos criando a maior zona de livre comércio do mundo. Um mercado de mais de 700 milhões de pessoas, um PIB de quase 20% do mundo. Isso é fenomenal. E esse acordo nos traz uma grande, forte mensagem para o mundo. É uma escolha livre, clara, que a gente escolheu o acordo livre, o comércio livre e não as tarifas. Escolhemos uma parceria produtiva e não o isolamento. E, acima de tudo, a gente quer entregar reais e tangíveis benefícios para os nossos povos e os nossos negócios. E me deixe destacar alguns pontos. Primeiro, os benefícios econômicos dessa parceria são muito claras. Hoje, a Europa já é a segunda maior parceira do Mercosul. A Europa também é o segundo maior investidor estrangeiro na região. E há uma grande razão para isso, uma boa razão para isso. E esse acordo vai levar as tarifas para baixo, acabar com as barreiras, vai providenciar um sistema claro de investimentos e permitir que o comércio flua. Isso vai beneficiar empresas nos dois lados. Inclui, por exemplo, mais de 6 mil empresas europeias, uma grande parte delas são pequenas e médias empresas. Então, isso vai criar, nos dois lados, empregos, oportunidades e prosperidade. Isso é incrível. E, como segundo ponto, eu gostaria de destacar as nossas ambições em proteger a nossa natureza, a nossa casa. Há um grande capítulo sobre o desenvolvimento sustentável. Estamos nos comprometendo a fazer essa transição para a neutralidade climática. Vamos fornecer o material bruto que nós precisamos para essa transição e também trabalhar com o Mercosul para a transição deles. É sobre
é isso, é assim que deveria ser o comércio. Parceiros que se complementam com força, que se apoiam e que os nossos cidadãos possam ter certeza que nós temos os interesses também, que os filhos e os netos deles estejam em situação melhor. E meu último, terceiro ponto, sobre que esse acordo não pode ser, não há como exagerar em relação a esse acordo. Isso toca em diferentes pontos globais, protestar o nosso, defender o nosso ambiente, também promover mais competitividade. A gente vai unir forças como nunca foi feito antes, porque a gente acredita que este é o melhor jeito de fazer nossas populações, nossos povos prosperarem e que as nossas duas regiões podem falar em uma só voz e o mundo vai ouvir. Senhoras e senhores, eu também tenho lido sobre o Augusto Roa Bastos, do Paraguai, o autor do Paraguai. Ele passou anos da vida dele na Europa, em Toulouse, na França. Não só ele construiu uma família lá, mas também ensinou a Guarani e a literatura latino-americana para os estudantes europeus. Mas eu acho que a história dele é uma história de muitas pessoas, não aqui apenas no Paraguai, mas na Argentina, no Brasil e no Uruguai e também em toda a Europa. As pessoas que viajaram pelos oceanos, conheceu os nossos dois continentes e tornou esses dois continentes mais fortes. Os laços entre Europa e Mercosul são profundos. A gente compartilha culturas, muita história, valores fantásticos, esperanças, medos, determinação e também a integração. Hoje a gente constrói isso com uma parceria que reflete a profundidade das nossas relações. A gente está tornando a nossa amizade em uma grande força para o Mercosul e para a Europa. Então, me permita mais uma vez agradecer pela sua hospitalidade e vida longa à Europa e ao Mercosul e a essa amizade. Muito obrigado. Ela diz em espanhol, assim como fez ontem aqui no Brasil, né? Usou expressões em português, no caso aqui em espanhol, já que se trata do Paraguai. A Ursula von der Leyen tentando se aproximar realmente ali do povo, dos líderes desses dois países. Agora, o próximo a falar é o Javier Milei, presidente da Argentina. Buenos días a todos. Bom dia para todos. Estimado senhor presidente da República do Paraguai, meu amigo queridíssimo Santiago Peña, também o senhor presidente da Bolívia, Rodrigo Paz Pereira, também excelentíssimo presidente da República do Uruguai, Yamandu Orsi, estimado senhor presidente da República do Panamá, José Molino Quintero, também a senhora presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Quero começar agradecendo com especial afeto ao meu amigo presidente da República do Paraguai por convocar essa reunião do Mercosul e por nos receber em Assunção, justamente na cidade que fez nascer esse bloco em 91. Hoje, a gente se reúne com um feito de grande transcendência política e econômica para todos os membros do bloco e provavelmente para o mundo todo. São 25 longos anos de negociação e finalmente a gente assina esse acordo com a União Europeia.
E talvez é o maior valor que o Mercosul tem desde a sua criação. A Argentina contribuiu a impulsionar com determinação durante o ano passado, quando esteve à frente da presidência rotativa do bloco. Isso conduz o bloco a pensar de maneira mais aberta, previsível, flexível e dinâmica. E nesse marco, quero expressar também um reconhecimento à liderança europeia que fez possível esse resultado acontecer, em especial a presidente do Conselho de Ministros da Itália, a quem tenho o gosto de chamar de amiga, a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. O compromisso dela e o apoio foram determinantes para que esse acordo realmente pudesse se concretizar hoje. Mas quero insistir com algo. É fundamental que, na etapa de implementação, se preserva o espírito da negociação, a incorporação de mecanismos como salvaguardas, também de medidas de efeito equivalente, que vai reduzir significativamente o impacto econômico do acordo e vai atentar contra o objetivo essencial deste. E temos que fazer com que isso não ocorra. Como profeta de um futuro distópico, a Argentina entende em primeira mão que o protecionismo, amparado pela retórica em lugar dos resultados, são os máximos causadores do estancamento econômico e do crescimento da pobreza. A minha administração foi eleita para justamente fazer o contrário, colocar o modelo da liberdade. E por esse motivo, a Argentina não se detém nesse acordo e convida a todos a irem além. O mundo avança para negociações mais dinâmicas e queremos avançar nessa mesma direção. Repensar instrumentos, acelerar processos e adaptar a esquemas de negociações à velocidade da economia global. Isso é uma necessidade, não uma opção. E nesse espírito, a Argentina vai continuar impulsionando novas questões comerciais, buscando a abertura da economia, de mercado e liberdade. Junto com os avanços com os Estados Unidos, Panamá, vamos continuar consolidando negociações junto ao Mercosul, com El Salvador, República Dominicana e Equador. Também estamos avançando com determinação para concluir negociações com os Emirados Árabes Unidos e ampliar a nossa presença em direção a mercados com potencial, como Vietnã, China e Indonésia. Também continuamos a negociação com o Canadá e vamos explorar novas oportunidades de acordo a partir dos interesses manifestados pelo Japão para ampliar o comércio. Esse movimento sobre a liberdade de comércio é um avanço a uma integração genuína, que foi assim que se conhece a vontade popular e os direitos humanos, e o resultado é sempre o mesmo. O empobrecimento e a perda de liberdade. A situação que atravessa a Venezuela é uma amostra clara dessa realidade. Por essa razão, a gente dá valor à decisão e determinação dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por todo o seu governo sobre as ações adotadas na Venezuela, que levaram à captura do narcoterrorista e ditador Nicolás Maduro. Também seguimos pedindo a soltura de um cidadão argentino na Venezuela, assim como todos os presos políticos na Venezuela, que foram detidos arbitrariamente e ilegalmente, em uma aberta violação aos direitos humanos. A liberdade não é uma questão vazia, nem um conceito abstrato. É algo concreto que eu não
que temos que manter nas nações. Também a estabilidade macroeconômica, o comércio e a previsibilidade jurídica são condições indispensáveis para a prosperidade. Para finalizar, eu quero dizer que essa assinatura não é um ponto de chegada, é um ponto de partida dentro de um amplo plano de cooperação econômica com vários atores internacionais. Por isso, a Argentina vai ratificar esse acordo no Parlamento. Nos próximos dias, enviarei o projeto de lei ao Congresso para sessões extraordinárias e isso vai permitir transformar os conceitos internacionais com respaldo democrático e previsibilidade jurídica. Esperamos que o Parlamento Europeu faça o mesmo em o tempo mais curto possível. Também celebramos ter alcançado em definitivo, mas sobretudo, a Argentina escolheu a abertura, a competência ao mundo. E esse acordo mostra isso. Queremos ir além com a liberdade de trabalho. E só esse é o caminho para construir uma Argentina e um Mercosul mais prósperos e protagonista no cenário internacional. Muito obrigado a todos. Presidente da Argentina, finalizando o seu discurso, será cumprimentado agora pelo Santiago Peña, o presidente do Paraguai. Agora quem vai falar é o Antônio Costa, o chefe do Conselho Europeu. Bom dia, senhor presidente da República. Buenos días, señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, presidente da República da Argentina, Javier Milei, presidente da República Oriental del Uruguai, presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, presidente do Panamá, José Mulino, presidente da Comissão Europeia, minha querida Úrsula, querido ministro dos Assuntos Exteriores, do Brasil, Mauro Vieira, de quem peço que entregue abraço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio Costa falou em português porque ele é português, então foi mais fácil para ele do que para o presidente da Comissão Europeia fazer o mesmo. Vamos seguir no discurso em espanhol agora. É um dia histórico. É um prazer estar aqui hoje em Assunção. É o berço do mercado comum do Sul, o Mercosul. É o berço econômico da América Latina. Temos aqui objetivos muito similares. Hoje, com a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, estamos muito perto de tornar realidade o sonho comum no que embarcamos faz 25 anos. Estreitar, todavia, ainda mais os laços econômicos e políticos das nossas regiões e criar a maior zona livre de comércio do mundo. Um mercado que vai ter mais de 700 milhões de consumidores e que vai gerar enormes oportunidades para as nossas empresas e nossos cidadãos. Bens mais acessíveis, mais investimentos, mais emprego e um mercado mais amplo. Já faz 25 anos, já vimos claramente a importância da associação de nossas regiões. E agora é mais evidente a relevância que vai mais à frente mais além do que o terreno econômico, do que as cifras, ainda que elas sejam muito impressionantes. Porque com esse acordo a gente envia uma mensagem clara ao mundo, uma mensagem de defesa do comércio livre, baseado em regras, o multilateralismo e do direito internacional, com base das relações entre países e regiões. Este acordo é uma aposta decidida pela abertura, pelo intercâmbio e pela cooperação.
diante do isolamento, do unilateralismo e do uso do comércio como arma geopolítica. Por isso, este acordo chega tarde, mas chega no momento mais oportuno. A gente aspira à criação de esferas de influência, não, mas sim esferas de compartilhamento, prosperidade, com cooperação, respeito, com soberania de nossas democracias. Não pretendemos dominar nem impor, mas sim promover e reforçar os vínculos entre os nossos cidadãos e as nossas empresas, para criar riqueza de uma forma sustentável, protegendo o meio ambiente e os direitos trabalhistas. Não queremos gerar dependências, queremos gerar redes de comércio, de regras, de confiança. Enquanto alguns levantam barreiras e outros violam as normas da competência legal, nós temos claro que impactamos normas, porque a gente acredita no comércio justo, com geração de prosperidade, emprego. Então, estou convencido de que esse acordo esse acordo vai nos ajudar ambos os blocos nesse terreno geopolítico cada vez mais turbulento, e vamos fazê-lo sem renunciar aos nossos valores. E esse acordo com o Mercosul é um destaque na União Europeia para garantir também a nossa segurança econômica. A abertura de novos mercados, com isso, com também a redução da dependência externa, da dependência excessiva. A América Latina é um parceiro comercial, é um parceiro natural estratégico para a gente, como reafirmamos na recente cúpula de Santa Marta, porque juntos somos mais fortes para enfrentar desafios comuns. Desde a transição climática até a paz, a liberdade, a segurança e o respeito ao direito internacional e aos valores inscritos na Carta da ONU, como a soberania e a integridade territorial. Europeus e latino-americanos sabemos perfeitamente que a alternativa a uma ordem internacional baseada em normas é um mundo mais caótico e violento, regido pela lei do mais forte. Isso é exatamente o contrário do que defende a União Europeia, a América Latina e o Mercosul. Esse acordo reflete essa visão compartilhada do mundo e nos leva a um caminho com mais liberdade compartilhada. E por isso, aqui em Assunção, temos uma excelente notícia para todos. Com agilidade e com todas as garantias para que nossos cidadãos e empresas podem se beneficiar o mais rapidamente possível. Por isso é necessário aprovar o acordo. Queridos colegas e amigos, não quero me despedir sem aproveitar essa oportunidade para agradecer ao enorme trabalho dos negociadores deste tratado ao longo de todos destes anos. E em especial, em nome dos Estados-membros da União Europeia, quero agradecer à presidenta Ursula von der Leyen, a sua equipe e também ao comissário Djokovic. A assinatura que hoje a gente celebra não é o final do caminho, mas sim o contrário. Estamos dando um passo decisivo, mas só o primeiro passo. O passo mais importante é o que logo vamos poder dar
com as nossas empresas, nossos setores econômicos e 700 milhões de cidadãos e cidadãs que vão iniciando um novo capítulo de cooperação mais profunda entre nossos países em benefício de nossos cidadãos, nossos empreendedores e um mundo com comércio justo e aberto. Muito obrigado. Ceremonia de firma del acuerdo de asociación. Antônio Costa finalizando o seu discurso. Imaginamos que agora quem vai falar é o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi. Next, the words of the President of the Oriental Republic of Uruguay, Mr. Yamandu Orsi. O presidente se encaminhando ali ao púlpito, começa a falar em instantes. Mauro Vieira, em breve, também deve falar, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Excelentíssimo presidente do Conselho Europeu, excelentíssima presidenta da Comissão Europeia, excelentíssimo presidentes e amigos dos estados parte do Mercosul, senhor ministro das Relações Exteriores, presentes aqui, representantes, minhas amigas, meus amigos. Alguns acordos são assinados quando as condições são ideais, outros quando a circunstância exigem isso. E esses acordos se constroem porque existe uma conexão profunda de que vale a pena realmente sustentar. E esse é um momento desses. E durante 25 anos, nossas nações escolheram o caminho mais exigente, o diálogo persistente, a negociação paciente, a busca de regras compartilhadas, ainda que o contexto mudava e o mundo parecia seguir em outra direção. Os aqui presentes sabemos bem que o caminho mais exigente é o caminho do acordo. Essa certeza se materializa hoje nesta associação estratégica que demorou um quarto de século para acontecer. Dizem que acreditamos nos consensos duradouros, nas instituições e que seguimos construindo uma ordem internacional baseada em regras, previsibilidade e cooperação. Por isso, hoje não estamos encerrando um capítulo, mas sim assumindo uma responsabilidade histórica. A responsabilidade de demonstrar que são só o Estado de Direito, a democracia republicana, o comércio justo, as ferramentas plenamente vigentes para melhorar a vida das pessoas e garantir cidadãos livres. E que quando esses princípios guiam as ações políticas e os acordos tomam forma em desenvolvimento econômico, emprego, bem-estar, oportunidades reais. Este é o sentido profundo destes 25 anos de diplomacia, converter o consenso político em resultados concretos para nossa gente, nossa sociedade. Em um mundo atravessado por tensão, esse acordo tem uma relevância particular. Não só porque constitui a associação comercial integral maior do mundo, mas também reafirma uma decisão clara: apostar pelas regras em um tempo de volatilidade e mudanças permanentes. Que representa cerca de 20% do produto mundial agora, com bens, serviços, facilita o comércio e diálogo político. Não está só em sua escala, está no mensagem que hoje transmite. Para o Uruguai,
Este acordo tem uma questão central na inserção internacional. É uma política de Estado. 25 anos por todos os presidentes, ainda que a alternância de partidos e por todo o sistema político e sociedade no Paraguai. A União Europeia é hoje o segundo mercado de destino das nossas exportações e a principal origem do investimento estrangeiro direto. Esta associação vai implicar para o Uruguai um crescimento de 1,5 ponto no PIB. E um aumento das exportações cercano ao 4%. E um incremento no emprego de 0,5 ponto. São números que deixam uma clara determinação. E para países com uma escala como a nossa, integrar-se ao mundo é uma condição indispensável para o desenvolvimento. Hoje podemos dizer que para o Uruguai valeu a pena sustentar a convicção clara de que o Mercosul é o caminho do progresso. Era e é o caminho do progresso. E temos que reconhecer que esse acordo também interpela o Mercosul, nos convida a consolidar a integração regional, uma plataforma para nos projetar ainda mais no mundo. Integrar não nos debilita, nos potencializa. Nesse caminho da sustentabilidade é central que o Uruguai demonstrou que o conhecimento pode avançar. Mediante captura de carbono. Na redução de emissão com a captura de carbono, com 98% de fontes renováveis, como no nosso país, para nós, ser sustentável é ser previsível, e ser previsível é ser confiável. Esse acordo também fortalece o diálogo político baseado na democracia e nos direitos humanos. E é uma plataforma para cooperar frente à ameaça sem fronteiras, nos ilícitos internacionais, o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, em toda agressão contrária ao direito internacional. O Uruguai acredita nos acordos, nas regras, no conceito, no consenso, entre outros, como método. E está convencido de que esse acordo é um chamado na época da democracia do mundo para mostrar que só é o verdadeiro veículo, esse é o verdadeiro veículo para melhorar a vida das pessoas. Porque os acordos históricos não são lembrados pelo momento que são assinados, mas sim pelo que permitem depois. Muito obrigado. Está aí o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, voltando à mesa e também sendo cumprimentado pelos líderes europeus e pela presidência uruguaia de Santiago Peña. Agora, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, é quem vai falar. Boa tarde. Quero com todo o carinho que me liga à amizade, ao respeito ao Paraguai, dar um forte abraço ao meu amigo Santiago, onde compartilho muitas amizades, amigos que estão em todo o país. Também saudar a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, saudar o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, também Javier Milei, da Argentina, al presidente da República Oriental do Uruguai, Yamandu Orsi, Yamandu Orsi, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, e mandar um especial abraço ao presidente Lula,
Estou agradecido. Saudar também a outro país que eu tenho muita estima pelos anos de exílio que antes a democracia voltasse a ser instaurada na Bolívia. Estou falando do Panamá, sempre no coração. Muito obrigado. Obrigado. Também quero saudar o povo venezuelano, expressar toda a minha solidariedade. Tudo na democracia e nada fora dela. E a Bolívia é solidária ao povo venezuelano. Em 89, eu, mais jovem, pude compartilhar um momento da história e sul-americana, com o fato de que o presidente Sarney, o presidente Menem da Argentina, também estava o presidente Rodrigues do Paraguai, o presidente Henrique Iglesias e na Embaixada do Brasil, na Bolívia, antes de que o presidente Zamora assumisse, e começaram a falar sobre a navegabilidade do Rio Paraguai, sobre o destino da hidrovia, o destino das nossas nações, e como se diria chegar a uma nova lógica de confiança, diálogo, para levar adiante a prosperidade dessas nações que se encontravam neste momento na embaixada no Brasil, na Bolívia. As linhas depois se concretizou a livre navegação, e aí está o Rio Paraguai, Paraná. A parte que nos corresponde também é o que nos concerne, onde nasce o Rio Guadalquivir, o Rio Vermelho, e também Plata. E nós não fomos parte dessa constituição inicial do que deveria ser o Mercosul quando éramos estávamos ali no entendimento dessa hidrovia, e a hidrovia é parte de como nos posicionamos. E agora entendemos. E esta é apenas minha nona semana de governo, depois de 20 anos. Em 2024, o investimento estrangeiro na Bolívia não passou de 240 milhões de dólares. No ano passado, foram 140. Esse era o êxito da visão ideológica do socialismo e a visão na minha pátria. Não cresciam, nos isolaram do mundo, não conformaram uma visão com outras nações e um papel importante como a condição de ser parte do Mercosul. Nós, no Mercosul, somos parte de um continente que cruza todo o globo terrestre. Somos os únicos que, de norte a sul, do Polo Norte à mais profunda Patagônia, é o único continente do mundo que cruza o globo terrestre. Isso é poder. Isso é poder que deveríamos colocar, de certa maneira, para o desenvolvimento dos nossos povos. Dentro do continente estava o Mercosul gerando algo que é preponderante, e vai ser uma mudança a nível mundial, que é a relação com a Europa. E temos que entender de melhor maneira, e nós, como senador no meu país, eu fui uma das autoridades do Legislativo que lutou para que a lei do Mercosul fosse aprovada e a Bolívia se tornasse parte do bloco. E agora, como presidente, faremos todos os esforços para fazer isso em plenitude. A Bolívia está presente na história do Mercosul, mas também na história da Europa, por diferentes motivos. Pero ahora históricos. Pero ahora nuestra primera voluntad
Nossa primeira vontade é romper esse fechamento que nos últimos 20 anos nos afetaram. No ano passado se completou 200 anos da nossa criação. Nenhum presidente de fronteira com a Bolívia esteve presente nesse que é o dia mais importante, o nosso aniversário. Nunca mais entre irmãos, nunca mais entre nações, as distâncias não permitam que esse posicionamento ideológico, a falta de diálogo ou confiança, os que nascemos juntos estaremos sempre juntos, ademais cresceremos juntos. E em Bolívia não vamos repetir o que ocorreu o ano passado. Estamos trabalhando com a verdade. Acabamos, desde os anos 70, nunca se animaram a... Hoje, com 2 meses de governo, mas sim com turbulências, com ações de organizações as mesmas que não queriam que a democracia levasse a desenvolvimento e bem-estar, a gente teve resultados. Conseguimos estabilizar a economia, estamos mudando as instituições para estarmos à altura do Mercosul. Entendam que a Bolívia é um aliado, não um fardo. Então eu termino indicando aqui que temos claro que desde a entranha dos nossos povos, Aymaras, Quechuas, nasce a visão, por exemplo, do capitalismo para todos. É parte da lógica. Nossos povos, o capital nesses povos era um jeito de se desenvolver. Quando mesclas e importas ideologias que não têm a ver com tuas culturas, resulta que... E quando você tem ideologias que não têm a ver com suas culturas, traz coisas ruins. Então, capitalismo para todos, defender o 50-50, que é construir as economias das regiões, lutar contra a corrupção, a Bolívia verde, a Bolívia para todos. Quero agradecer nesse momento entre nossos países compartilhamos culturas, famílias e também, em certo momento, compartilhamos a morte. E quando retornou a Bolívia com uma bala paraguaia, a qual la tuvo com ele. Quando retornou a Bolívia depois de passar no Paraguai, ia com ele e se sacava a radiografia e veias a bala como ia girando na cadeira. Ele voltou com uma bala no corpo e ele sempre dizia: Rodrigo, esta é a prova que entre irmãos nunca mais. Entre irmãos nunca mais vamos ter que nos confrontar. Só temos que pensar em desenvolver, em crescer. Ele falava muito pouco, mas dizia que a Bolívia nunca vai nos abandonar. A Bolívia é a nossa pátria, nunca se abandona. E diremos que nós não abandonaremos a Bolívia e muito menos o Mercosul para ter um melhor futuro para os nossos povos. Muito obrigado. Do presidente do Estado Plurinacional de Bolívia, excelentíssimo senhor Rodrigo Paz. Agora resta o ministro Mauro Vieira do Paraguai, do Brasil, perdão, que vai ser agora quem vai falar. Também tem o presidente do Panamá ali, estado associado ao Mercosul, mas quem fala então é Mauro Vieira. Vamos ver se ele fala em português ou em espanhol. Excelentíssimo senhor presidente da República do Paraguai, nosso anfitrião, Santiago Penha, presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, presidente da República Argentina, Javier Milei, presidente da República Oriental do Uruguai, Yamandu Orsi,
presidente do Estado Plurinacional da Bolívia, Rodrigo Paz, e presidente da República do Panamá, José Mulino. Senhores chanceleres, autoridades, senhoras e senhores. Neste momento chega esta informação bastante triste. Um helicóptero com 3 passageiros caiu em uma zona de mata em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Informação urgente, por isso paramos a cobertura em relação ao Mercosul para te trazer essas informações de momento. As 3 pessoas morreram. O Corpo de Bombeiros já atua na área do acidente, mas ainda não há confirmação da causa dessa queda e de quem era o helicóptero. A reportagem da Band já está se deslocando até o local para trazer mais informações no Rio de Janeiro. Nossa equipe dedicada a esse assunto a partir de agora. 3 mortos, portanto. No entanto, os motivos exatos de tudo que aconteceu serão evidenciados, obviamente, ao longo dos próximos tempos, sobretudo com investigações capitaneadas, possivelmente, pelo CENIPA, o Centro de Investigações das Forças Brasileiras, sempre atentos a este assunto. As imagens são complicadas, A gente mostra à esquerda ali o que seria este helicóptero, mas na sequência a imagem até com o blur, como costumamos dizer, ou seja, a imagem com pouca visibilidade, para evitar ali qualquer sentimento pior do que já existe, com esse tipo de notícia, imagens bastante fortes e que devem surgir mais informações do tipo bastante ruins, infelizmente, nos próximos tempos. Ao mesmo tempo, a gente citou, e eu cito de novo, não se sabe quem era o dono desse helicóptero, ao mesmo tempo, qual era o trabalho que ali era feito, levando em conta que os helicópteros podem fazer, por exemplo, táxi aéreo, mas necessitam de uma autorização, uma formalização para que isso seja feito, ou se era um outro tipo de missão, digamos assim, que era cumprida ali. Então, estamos de olho nessas informações também. O Corpo de Bombeiros, as autoridades responsáveis poderão trazer maiores detalhes para a gente. Essa tentativa de resgate já acontece há algum tempo, um acidente que aconteceu, portanto, na manhã, mas que no fim da tarde a informação surge e com a procura destas pessoas, o resgate delas, É uma região aparentemente bastante complicada. Helicópteros, viaturas dos bombeiros estão posicionadas nessa região, em uma área mais descampada de uma mata onde este helicóptero, caiu. Pela informação que temos aqui na altura da Avenida Levi Neves, para aqueles que têm maior conhecimento, vivem na cidade, na esquina com a Rua Tasso da Silveira. Uma informação triste ao longo deste fim de semana, mas que é necessária. A gente sempre traz aquilo que é de momento, sobretudo, informação, portanto, urgente que vem a partir do Rio de Janeiro. Como dissemos, nossa equipe no estado está dedicada a esta questão a partir de agora, tentando entender os impactos desta notícia e, obviamente, também quem são as vítimas. O resgate, neste momento, é o principal. Não é porque as pessoas faleceram que não se deve pensar assim, justamente o contrário. As famílias, obviamente, muito preocupadas, buscando cada vez mais informações e tentando entender se poderão dar o quanto antes as últimas homenagens a essas pessoas que morreram. Portanto, a confirmação dada à nossa equipe. Ao mesmo tempo, ainda não há confirmação da identidade delas, Então, esse é um ponto. Tem alguns familiares, possivelmente, ou pessoas próximas, amigos, que imaginam que os seus conhecidos, os seus parentes, podem realmente ter sofrido esse acidente ou um incidente, mas não há a segurança, É claro que essa imagem, mostrando a cor do helicóptero, o modelo desse helicóptero, podem dar um pouquinho mais de claridade para essas pessoas que estão em dúvidas, mas que têm um conhecimento ali
sobre possíveis viagens que foram feitas por pessoas próximas. Nós, no entanto, sem esse conhecimento neste momento, não temos a informação. Então, continuaremos atentos a este assunto e voltando agora direto ao Paraguai com a declaração do ministro Mauro Vieira na assinatura do Mercosul com a União Europeia. De esta forma, las palabras del ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Mauro Vieira e o finzinho foi um discurso bastante curto, ele fazendo esse pronunciamento em português, mas ao longo da nossa programação vamos trazer os detalhes de todos esses discursos, também de Mauro Vieira, esclarecendo melhor para você como que o que foi falado exatamente nesse discurso, mas obviamente a gente pediu essa licença a você para trazer a imagem e a informação, sobretudo, urgente naquele momento. Agora, quem fala no Mercosul, quem vai falar é o líder do Panamá. Excelentíssimo Santiago Peña, querido amigo presidente do Paraguai. Excelentíssimos senhores presidentes e também queridos amigos dos países membros do Mercosul. Senhora Ursula von der Leyen, senhor Antônio Costa, senhores cancilleres aqui presentes e delegações, senhores chanceleres presentes e as delegações que os acompanham. Inicio minhas palavras agradecendo a este país por nos receberem aqui nesse ato que, sem dúvida alguma, vai além de tempos e fronteiras. Também quero felicitar a Mercosul e a União Europeia e do intercâmbio de bens sem tantos intervencionismos que han sido perjudiciais para e isso contra tanto intervencionismo que tem sido prejudicial à economia global. Isso não se faz de um dia para o outro, mas os acordos como os de hoje levam anos e anos. Isso tem uma explicação. A política econômica está mais inclinada a fazer protecionismo, ao medo, do que ao livre comércio, que implica competitividade, tanto produtiva como impositiva. Estou consciente do trabalho dos líderes da União Europeia, que têm que negociar com os presidentes dos países que a integram, e isto com os diferentes setores das economias regionais. Foi um trabalho árduo na busca ampla de consensos, de convencimentos. Não é o fim de nada, mas sim o início de um grande benefício para todos. Sempre gosto de falar sobre um ponto que sempre que tenho a oportunidade. Enquanto eu comia uma boa carne paraguaia com meus amigos, eu dizia: olha, se a gente trouxesse esses líderes que se opõem ao ingresso neste acordo, ou em Montevideo, ou na Argentina, ou no Mato Grosso, uma boa parrilha, eles mesmos vão querer importar essa delícia para desfrutá-la de tempos em tempos, acompanhados com esses grandes vinhos europeus que produzem e que todos nós gostamos. Isso é gigante. Com boas práticas, os produtores aumentam a produtividade de maneira competitiva e que são a base de uma boa alimentação. E tudo isso está aqui em abundância. Quero também manifestar nessa cerimônia onde está a senhora Ursula von der Leyen, que ela tem sido uma aliada importante para a região. Fomos incluídos durante anos e anos de maneira injusta, apesar dos trabalhos
que foram realizados. E você, Ursula von der Leyen, foi uma aliada. Um esforço conjunto. Em apenas alguns meses avançamos mais do que com a exposição firme de estabelecer um diálogo aberto e franco como um país que integra o Conselho de Segurança das Nações Unidas e que é um defensor da democracia, da paz e da liberdade. É o caso do Panamá. Não se pode esquecer da Venezuela e da urgência que se instale um governo democrático. É um grande país que daria muitos frutos, seria muito positivo para a região. O Panamá é um grande, acredita muito no multilateralismo, do comércio, da liberdade econômica. E o voto popular foi ele que nos colocou nas presidências dos nossos países. Também colocamos a nossa posição geográfica, logística. Esse é o nosso grande interesse. Eu falei isso desde o primeiro dia. O Paraguai está aqui para ajudar. Entre o Panamá e os países associados ao Mercosul, existem 576 frequências semanais de voos a 42 cidades de seus respectivos países, que se conectam de maneira eficiente com o Caribe, com a América Central e com a América do Norte. E igualmente a Europa. Vários voos diários do Panamá, a França, a Alemanha, etc. Por outro lado, temos uma fortaleza logística pelo nosso canal e os portos panamenhos em franco crescimento. Temos 2 dos 4 maiores portos da América Latina e somos altamente competitivos no setor logístico e do transporte. Ontem eu vi cifras de que fechamos 2025 gerenciando 9,9 milhões de containers. Quero ser claro, não somos um competidor. Somos um complemento de todos vocês, para que seus produtos cheguem aos mercados mais diversos, aumentando a competitividade do comércio exterior dos países. Como países membros do Acordo de Montevideo, o Panamá e o Mercosul tem uma flexibilidade. Nosso país já avançou com o Brasil em uma proposta inicial para uma futura negociação sobre as bases de uma balança comercial favorável para ambas as nações, tendo em conta, claro, as assimetrias existentes. O acordo prosperou por coincidências em taxas para listas concretas, medidas fitossanitárias e aduaneiras e a maior eficiência a favor do comércio bilateral. Prevê que os termos de referência possam ser podem no fim desse mês do Panamá, e eu convido a todos a participarem deste encontro para fortalecer a economia latino-americana. A imagem de todos aqui, estamos orgulhosos de sermos associados ao Mercosul. Obrigado. Quero comentar que, apesar desse tipo de ato, que são estritamente uma decisão de política exterior, corri um risco que foi levar este acordo ao nosso parlamento, à nossa Assembleia Legislativa, que, claro, eu não controlo politicamente. Visitamos o órgão executivo com o presidente do parlamento
também as comissões respectivas de cada uma das províncias do país. E o acordo foi aprovado por unanimidade pelo nosso parlamento. Isso nos dá uma legitimidade em tempo que é muito importante. Não sei quem vai me suceder, mas o Panamá, o Mercosul hoje é lei no Panamá. O Mercosul hoje é lei no Panamá. Por acordos que amplíen a liberdade e reduzcam as excessivas regulações que solo sirven para entorpecer en el camino. O mundo merece menos barreiras e mais canais que nos comunicam, menos fronteiras rígidas e mais hubs que nos conectem com economias prósperas para todos os nossos países. Muito obrigado. José Raúl Molino encerra a fala. Todos, então, líderes ali já falaram. Vamos ver agora se acontece a assinatura, né, deste acordo. Agora, um convite é feito para os ministros das Relações Exteriores e os presidentes que se levantem para acompanhar a assinatura. Agora são passados ali os documentos. Agora se trata ali de passar as informações do que se consta nesses documentos, mas já dá para ver os presidentes se alinhando no centro da tela e ao lado os ministros das Relações Exteriores desses países. O nosso país já está sendo representado ali, o que seria antes a nível ministerial, mas nesse caso a nível de chefe de Estado, né? Embora ele não seja, mas participando desta cerimônia, representando o presidente Lula, que não viajou à Assunção. Comercio Internacional e Culto da República Argentina, Sua Excelência Pablo Quirno. Agora vai acontecer esta assinatura com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, também o comissário da União Europeia, e os documentos já são colocados ali nas mesas, as canetas sendo levadas, e agora uma assinatura histórica acontecendo depois de 30 anos praticamente de negociações. Em matéria de direitos humanos, de los que são parte, assim como de los principios de Estado de Derecho. This partnership agreement is signed under respect for democratic principles, human rights and fundamental Eles citam que o acordo, né, respeitam ali, é baseado também no respeito aos direitos humanos, às liberdades e ao respeito à lei. De associação entre Mercosul e a União Europeia. Gran Teatro José Asunción Flores, del Banco Central de la República del Paraguay. Enquanto isso, os líderes atrás seguem acompanhando. É importante a gente citar, né, nós que acompanhamos ao longo desses últimos minutos, mais de uma hora, aliás, né, esta cerimônia, é importante a gente citar que vários desses líderes, né, trataram do seguinte: olha, não se trata de um fim, essa assinatura, este evento, mas sim de um início de uma parceria mais forte, o início de um reforço nos laços diplomáticos, econômicos, culturais entre os dois lados e a possibilidade de novos tratados serem realizados no futuro, e aí não especificamente com a União Europeia, mas sim com outros países ou blocos. Também curioso que dois, pelo menos, líderes, né, salvo engano, 3 líderes, Javier Milei, o presidente da Bolívia, também citou a situação na Venezuela, né, em que Nicolás Maduro foi detido pelos Estados Unidos, capturado, levado a Nova York, e o regime dele permanece no poder, ainda que com a saída dele. Houve ali um pedido expresso de Javier Milei para a liberação de presos políticos, inclusive um argentino. São cerca de 1.000 presos políticos que ainda estão detidos na Venezuela, embora o governo local diga que está liberando esses presos, parte deles pelo menos, e agora Mauro Vieira participa desta assinatura no Paraguai.
Tiene por objetivo el aprovechamiento de instrumentos de cooperación innovadores existentes o futuros que puedan aportar valor añadido a la relación, la expansão e a diversificação das relações. Enquanto Mauro Vieira participa dessa cerimônia, a gente volta aqui a conversar com Pedro Florencio, que é mestre e doutor em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, coordenador acadêmico do Instituto 3IPs. Eu agradeço, viu, doutor Pedro, mestre Pedro e professor, ainda que tenha dito aqui outras características, sempre é bom ouvi-lo, então nos ensina muito. E eu queria que o senhor nos acompanhou aqui, né, ao longo dos últimos momentos com essas declarações. Eu queria deixar o espaço aberto ao senhor para fazer as suas observações de acordo com os discursos que vieram dos líderes sul-americanos e também europeus. Bom, muito obrigado. Bom, começar aqui com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, né, visivelmente emocionado, visivelmente alegre, né? É realmente um gol de placa aí na gestão dela, a assinatura desse acordo. Isso daí transpareceu no discurso, na fisionomia dela. Um discurso bem equilibrado, né, que mostra as oportunidades desse acordo. Ela fez menção ao desenvolvimento sustentável, uma versão muito importante, uma vertente importante do acordo que, por alguns momentos, o bloqueou, né, o avanço. É uma menção muito interessante à competitividade, à união, à cooperação que permeou todo o acordo, né? E finaliza falando muito dos laços culturais, dos valores que unem, né, o Mercosul e a União Europeia. Então, é um discurso bastante equilibrado nesse sentido. O discurso do Milei também faz uma menção à necessidade de que sigamos adiante na celebração de outros acordos, que nem eu disse antes, né, que, na verdade, esse acordo, a celebração desse acordo dá um impulso, dá um dinamismo muito grande, né, para o Mercosul, que esteve durante muito tempo parado, celebrou poucos acordos desde os anos 90, então é uma possibilidade de impulsionar muito o Mercosul, e isso fica bem claro no discurso do Milei. Ele tece algumas críticas à Venezuela, faz elogio ao Trump, como já era esperado, né? E também faz uma referência, uma deferência específica aí à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que também era um pouco esperado, né? É uma política que tem uma matiz ideológica um pouco mais próxima aí do Milei, né? Antônio Costa um discurso também um pouco mais protocolar, né? Faz menção à eficiência econômica, né? A questão dos laços culturais que unem aí o Mercosul e a União Europeia. E muito interessante o discurso do presidente do Uruguai, porque ele chamou a atenção de um aspecto que eu reputo de grande importância, grande relevância, e que muitas vezes é ignorado. É a questão desse acordo ser uma importante realização de uma política de Estado e não de governo, né? Ele durou 25 anos e, se fosse encarado como uma política do governo, jamais teria saído do papel. Isso é muito importante. Também fez uma menção muito relevante sobre o impacto esperado para a economia do Uruguai, 1,5%, né, no PIB, depois de 15 anos. E o presidente da Bolívia também fez uma contraposição à questão do governo dele em relação aos governos passados, ressaltou que o caráter de liberalismo mais do seu governo em relação aos governos passados, que eram mais isolacionistas. Infelizmente, o discurso do ministro Mauro Vieira eu não pude acompanhar, teve uma interrupção, e o discurso do presidente do Panamá, num tom um pouco jocoso, assim, fez uma menção muito interessante aí à aprovação do acordo do Mercosul e a importância que o Panamá pode vir a desempenhar no Mercosul, caso venha a se tornar membro efetivo. Hoje em dia, o Panamá é membro associado, né?
Então, foram essas assim, as impressões gerais que eu tive, né, dos discursos. O que me chamou mais a atenção foi nitidamente a felicidade assim, e o caráter equilibrado aí do discurso da presidente Ursula von der Leyen, né, com uma grande realização aí da sua gestão desse acordo. Tempo um desejo dela, não é, professor Pedro, essa intenção, sacramentar, né, esse acordo, e parecia que em certo momento não ia acontecer, em outro parecia próximo, aí se afastava um pouco e coisa do tipo. Então, foram dúvidas, né, que surgiram. Agora, os líderes aparentemente vão saindo ali da sala. Acredito que teremos em breve uma foto oficial. Acho que é agora mesmo a foto bem em frente para baixo, onde tem as marcações dos nomes deles, né, onde eles devem se posicionar. Então, agora deve ser realizada a foto oficial do fechamento desse acordo. Agora, enquanto a gente acompanha, professor Pedro, me chamou a atenção também, o senhor fez um bom resumo, né, de todos os discursos, citou inclusive essa questão mais jocosa do Panamá, que falou sobre, deu uma cutucada, né, nos europeus. Olha, se eles viessem aqui comer a nossa carne, eles iam se apaixonar, iam querer tomar vinho lá na Europa com isso. E o Milei também, aí já de maneira mais séria, mais crítica, incisiva, destacou que o que a União Europeia vem fazendo nesse sentido, né, agora eles se abraçam, demonstrando a amizade bilateral, mas o Milei deixou claro que essa amizade tem um pouquinho de rusga, levando em conta que alguns países europeus importantes conseguiram, mesmo contrários ao acordo, não tiveram a vitória no Conselho Europeu, que votou e aprovou o acordo, mas esses países, como a França, tiveram alguns benefícios, como as salvaguardas, né, e tal, evitando que o comércio livre realmente fosse 100% livre. Haverá ali alguns limites impostos, portanto, o Milei criticou isso. Te parece, professor, que num futuro possa ser revista uma posição dessa, ou já que o acordo está sendo fechado dessa maneira, não há como haver alguma alteração? Não, é perfeitamente possível, né, a alteração no futuro, até porque o acordo prevê um acompanhamento aí de comitês, assim, de diversas instituições, e conforme a evolução é perfeitamente possível que haja o questionamento de alguns pontos, né, de acordo com a evolução aí do comércio, de acordo com a evolução aí dessas questões, né. Você mencionou as salvaguardas que dizem respeito às salvaguardas específicas de alguns produtos sensíveis. Na verdade, essas salvaguardas foram um pouco inseridas aí no acordo como uma maneira de vencer a recalcitrância de alguns países europeus, notadamente a França, né, que vinha se opondo muito à assinatura desse acordo, muito porque a situação do presidente Macron na França é uma situação politicamente muito frágil. Então ele acaba se tornando um pouco refém dos agricultores, que têm um enorme peso na França, eles têm um apoio popular muito grande. Então, de certa maneira, eu acho que o Macron ele até entendia os benefícios do acordo para a economia francesa como um todo, mas como ele estava numa situação politicamente muito frágil, ficava complicado negociar isso, frente aí até ao apoio popular muito intenso desse segmento da população na França. Então, nesse sentido, as salvaguardas foram uma medida, um passo interessante para vencer essa recalcitrância de alguns países europeus. Mas nada impede que sejam revistas com aí o desenrolar do acordo. Agradecê-lo, viu, Pedro Florencio, mestre, doutor em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, coordenador do acadêmico, né, do Instituto 3IPs. Quero agradecê-lo muito por essa ajuda. Agora a gente tem até imagens direto do Paraguai, o acordo já foi finalizado, né, a cerimônia. Então, encerramos aqui, por enquanto, pelo menos, essa cobertura. E ao longo da programação voltaremos a falar mais sobre isso e ao longo dos próximos tempos também. Então já deixo o convite ao senhor aqui também para retornar à nossa
grade de programação com entrevistas tão especiais quanto esta. E eu agradeço também por ter esperado, né, um longo tempo durante as falas dos presidentes e do ministro Mauro Vieira. Obrigado, viu? Um ótimo fim de semana para o senhor. Muito obrigado, foi um grande prazer participar desse momento histórico aí com vocês e de forma alguma foi penoso esperar. Estava acompanhando os discursos, faz parte, enorme prazer participar. Muito obrigado, ótimo sábado ao